É um V12, um Aston Martin com um V12 atmosférico e, portanto, vamos só escutar mais um bocadinho. Que dia! Que experiência absolutamente incrível! Mais uma! E de facto 2024 começa de uma forma... Já trouxemos aqui máquinas incríveis, vamos ter mais. Quer dizer, já vamos aqui em abril, mas de facto isto está a ser um ano espetacular. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge, e contemplem bem o que temos aqui. Tenho comigo, ou estou na presença, de um Aston Martin Virage. Neste caso o volante, o descapotável ou cabrio, como lhe quiserem chamar. Muita gente desconhece este carro. Aliás, eu lancei o desafio, deixem-me saber nos comentários se vocês conheciam isto ou não. É provável que, se calhar, as primeiras imagens que viram dele, ou Instagram ou alguma coisa, pensassem no DB9, porque efetivamente isto é tudo muito semelhante, é a imagem Aston Martin, e nesta altura eu creio que o DB9 até recebeu um facelift, ou algo do género, uma atualização, e que ficou bem parecido com este, mas tem efetivamente algumas diferenças. Este Virage Volante, ou Coupé, que também podiam ter isto fechado, fica exatamente no meio de um DB9 e de um DBS da altura. Posso já dizer que este aqui, e lá está, é por isso que se calhar não o conheço muito bem, porque este carro é muito raro e é bem limitado. Eu creio que isto só teve produção durante 18 meses, foi entre 2011 e 2012, este é de 2011, conta com pouco mais de 56 mil km, mas está de facto fantástico, já andei um bocadinho com ele, hoje estamos aqui na Serra de Monte Junto, incrível, para aproveitar bem este Virage e para escutarmos este V12 atmosférico com sol, está um bocadinho de vento, mas enfim, vamos ver se aguenta. E de facto este aqui é de produção bem limitada, quer o Coupé, quer este volante, o cabrio, e foi um modelo que a Aston Martin lançou, porque eu creio que na altura alguns clientes se queixavam do desconforto ou dos carros um bocadinho mais agressivos e queriam algo um bocadinho mais equilibrado. E a Aston Martin lançou este Virage, que tem cerca de 490 cavalos, já lá vamos ao bloco e às informações mais técnicas, mas fica precisamente entre um DB9 com 470 cavalos e um DBS com 510.
E posso já indicar que este, a quando do seu lançamento, passou a ser, desde logo, um dos meus preferidos, porque gostei muito desta imagem, que não é exatamente igual a um DB9 e a um DBS e aos restantes modelos. Portanto, façam esse exercício até na internet. Tem algumas diferenças. Eu achei-o talvez mais elegante e mais moderno, considerando a altura. E lá está, é bem mais raro. Portanto, tem aqui um estatuto diferente, uma valorização bem diferente. Pá, é um carro fantástico. Isto é um unicórnio, naturalmente. Enfim, aqui em Portugal, ainda mais. E, portanto, hoje é um prazer enorme, enorme e um autêntico privilégio conseguir apresentar um carro destes, com esta categoria, aqui no canal. Portanto, faço ideia, de facto, dos preços disto, sendo que os preços, na altura, também estavam exatamente no meio, ou seja, um bocadinho mais caro por comparação a um DB9 e um bocadinho mais barato por comparação a um DBS. Pá, eu ainda não andei muito no carro, isto depois também tem ali modo Sport e tal, mas claramente não achei assim a coisa mais desconfortável do mundo, quer dizer, dá para lidar com isto diariamente, se tivermos possibilidades para tal, mas também já ouvi dizer que, enfim, a malta na altura também não achava se calhar grande diferença para um DB9 ou para um DBS. Epá, mas o carro é... Vejam bem o aspecto disto, pessoal. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada, e tenho que deixar aqui um agradecimento muito especial, porque o vídeo de hoje tem o apoio da Vascar, um dos nossos parceiros mais antigos, e portanto, se estiverem interessados neste exemplar em específico que eu tenho aqui ao meu lado, entrem em contato comigo ou vão diretamente à fonte, mencionando sempre a JM Reviews, e não se esqueçam, os contactos da Vascar estão na descrição deste vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida. Pessoal, eu acho que vocês não estão bem a perceber a raridade disto, a raridade deste momento. Eu nem sei se alguma vez vi um, aqui em Portugal, duvido, mesmo lá fora, isto é raríssimo, é que isto é bem, mas bem mais raro por comparação a um DB9, que nós vemos bem mais, e um DBS também um bocadinho mais, sendo que esse também é muito complicado e é naturalmente também um dos meus preferidos, o DBS desta altura, mas este Virage tem mesmo qualquer coisa, e aqui descapotável, de facto, para toda a experiência, sair um bocadinho mais beneficiada, talvez. Ei, incrível, incrível. Vamos falar um bocadinho sobre ele, mostrar-nos um bocadinho o carro, porque merece, não é? É um Aston Martin, não é todos os dias. E depois então já vamos dar uma volta, provavelmente aqui por Monte Junto, sim. Queria só enquadrar aqui um bocadinho. Ora, eu não sei como é que vocês olham para a Aston Martin, mas eu olho um bocadinho como aquele estradista, grande turismo, para atravessar países, comer quilómetros atrás de quilómetros, com algum requinte, luxo, conforto e um majestoso V12 atmosférico neste caso. Portanto, aqui diferente talvez para um exótico, ainda há pouco tempo vos trouxe um FF, bem diferente, ou um Lamborghini, também já vos trouxe e tenho mais para trazer. Subscrevam o canal, pessoal, se não querem perder nada durante este ano, que eu acredito que vai ser bem interessante, vamos ver. Mas é assim um bocadinho como eu olho para a Aston Martin. E isto para vos dizer, por exemplo, vocês estão a olhar aí para as jantes e a travagem está em cerâmica, incrível, mas mesmo incrível. Eu ainda não apertei muito pelo carro, ainda não fiz condução nada desportivo, mas mesmo numa mera travagem normal, isto tem mesmo uma mordida fantástica, muito forte mesmo. E isso levou-me de facto a pensar, epá, nós podemos extrair muito disto? Claro que sim, já explorei um bocadinho, mas não é tanto o foco, eu acho. Imagina este carro mesmo, assim no final de tarde, cabelos ao vento, a escutar o V12 junto à praia. É incrível mesmo. Eu acho que é um bocado essa a imagem que eu tenho aqui de alguns Aston Martin. E depois quando entramos dentro de um túnel, é sempre muito interessante também. Bem, falando aqui da configuração em geral, eu lembro quando ele foi lançado, tenho muito na minha ideia um bronze alaranjado com umas jantes em gunmetal que não eram exatamente estas. Pá, o carro fica brutal. Eu sou mais assim de cores fortes e acho que ele beneficia imenso com outro tipo de configuração. Aqui temos uma um bocadinho mais clássica, não é? Assim um preto, escuro com escuro, talvez mais elegante, mais subtil. Mas as jantes são também terminadas em gunmetal. Eu também gosto destas. É assim talvez um padrão um bocadinho mais elegante, com pneu de baixo perfil. E depois era isso que eu falava. Contemplem o disco gigante em cerâmica. Pá, de facto tudo aqui é espalhafatoso. Aqui a típica imagem Aston Martin, com a nossa boca, não é? A grelha, o logo, o grupo óptico, aqui em LED, tinha já tudo em LEDs também, limpa farol.
ou limpa-faróis, os sensores de estacionamento, mas era exatamente aqui que a coisa já mudava um bocadinho para o DB9, nesta zona inferior. Portanto, a dianteira é efetivamente um pouco diferente. Temos estes apontamentos aqui, que isto é verdadeiro, não é falso. Tudo aqui com cromada de linear, isso é muito típico dos britânicos. Este elemento design é um elemento design específico do Virage e diferente também do DB9, aqui com o pisca, utilizado nesta zona. Aqui também uma entrada. E depois era a nossa saia lateral, que é também diferente, talvez um bocadinho mais pronunciada, parece mais desportivo. Este carro parecia mais desportivo e com outro tipo de elegância, de facto, quando foi apresentado. E façam de facto esse exercício, pesquisem todos na internet, um a seguir ao outro, e vão encontrar essas diferenças. Eu sempre gostei mesmo muito deste. Os nossos espelhos também são extremamente elegantes, aqui ao estilo Aston Martin. Aqui o típico puxador, pop-up, pressionam aqui, isto sai, depois é só puxar e a porta abre naturalmente para cima. Isto aguenta-se, ok? Vocês metem aqui, isto segura. Isto é muito inteligente, porque, por exemplo, e tendo em consideração que é um carro um bocado mais baixo, se vocês estacionarem isto junto a um lancil, aqueles lancios mais elevados, às vezes nós abrimos a porta, nem nos lembramos e aquilo bate. Aqui não bate, sobe logo. É bem inteligente isto e é também uma imagem de marca da Aston Martin. Pá, acho verdadeiramente fantástico mesmo, majestoso, imponente, impactante. Tudo aqui neste carro. Os nossos 3/4 traseiros, majestosos também. Reparem aqui na anca do carro, bem mais larga, dar mais postura, mais presença em estrada. Gosto muito deste detalhe que está praticamente integrado nesta filosofia de design. Aqui a porta para onde está a tampa do combustível, para nós metermos o combustível. Está muito bem integrado aqui nas linhas gerais do carro. E outra coisa que eu chamo a atenção, para quem conhece e está um bocadinho mais familiarizado com os modelos da Aston Martin, era de facto semelhante a um DB9, a um Rapide, a um DBS, ao próprio V8 Vantage que eu já trouxe desta altura, mais antigo, ou precisamente nesta altura também. Portanto, todos eles eram efetivamente semelhantes. Aqui o V8 Vantage, naturalmente um bocadinho mais compacto. Vão ver esse episódio também, não percam esse carro brutal, pesquisem no canal. Pronto, aqui onde é que identificamos o Virage na designação? Está aqui, o logo da Aston Martin, o grupo óptico, tudo muito típico Aston Martin mesmo, clássico, eu acho que bem clássico ainda. E depois, pá, gosto muito disto. As saídas de escape, dupla, mas de facto bem discreta. Reparem nisto. Pá, nós chegamos a esta traseira, olhamos para isto, quer dizer, um V12, nós estamos a imaginar um estradalhaço incrível que ele tem, e se calhar imaginávamos tipo 4 saídas de escape. Não, só 2 aqui. Nunca na vida eu se calhar diria que ele imite o som que na realidade imite. Pá, brutal mesmo. Aqui, isto nem dá bem a ideia de difusor, é só mesmo o resto do para-choques com os sensores. É tudo, reparem nisto, é uma filosofia relativamente discreta, simples, mas elegante, fluida. É lindo, o carro é lindo, incrível mesmo, eu acho, pessoalmente. Aqui abrimos a nossa mala, gosto muito disto também, tem aqui uns detalhes interessantes, nomeadamente nos isolamentos, isto deve ser tipo acústico. Mas reparem depois aqui em toda a estrutura, isto é majestoso. Aliás, eu vou já indicar, e eu creio que também já disse isto quando trouxe o V8 Vantage ou eventualmente outro, isto tem uns contrastes de coisas muito boas, muito interessantes e coisas que não fazem sentido nenhum. Mas isto é também algo comum em alguns fabricantes britânicos. E faz-me lembrar um bocadinho os italianos. É um bocado isto a ideia que se tem. Talvez fabricantes com mais personalidade, não é? Mais emoção, é um bocado isso. Aqui a nossa mala dá exatamente para o meu trolley e pouco mais. Tenho aqui o trolley, ok? É que não dá para muito mais, porque lá está, isto é o cabrio, temos que colocar aqui a capota em lona, em algum lado e, portanto, rouba um bocadinho. Mas pronto, para um trolley está à vontade, ainda podiam meter aqui outra mala e tal, um computador, algo do género. E temos o típico chapéu de chuva, que não pode faltar aqui na Aston Martin, bem localizado nesta zona, preso. Brutal. Outra coisa que eu gosto bastante, a mala vocês podem literalmente deixar cair até aqui, e ela fecha. E gosto muito do som disto. Reparem. Aí, é fantástico. Só
tenho ainda algumas coisas para dizer aqui deste interior, naturalmente, muitas coisas, antes de irmos dar uma voltinha com ele. Reparem aqui na porta, como eu vos dizia, ela aguenta-se, isto é bem firme, vejam. Claro que o som do fecho e tal, e mesmo assim não é mau, porque isto é sempre um bocadinho ingrato, ainda mais tratando-se de um cabrio, não temos aqui as molduras e tal. Mas bem, vamos então aqui a coisas que não fazem tanto sentido e a outras bem interessantes. Vou-vos já indicar algumas coisas que gosto, primeiro as que gosto e depois as que não fazem assim tanto sentido. Volante, pá, é relativamente compacto, ele não é muito espesso, mas é compacto e dá muito gozo a conduzir. Pá, gosto imenso deste volante, ele ainda é multifunções, temos aqui o logo Aston Martin. O quadrante é um dos elementos que eu mais gosto neste interior, porque epá, eu sempre gostei dos quadrantes desta altura da Aston Martin, porque é extremamente elegante, extremamente bem acabado. Aquilo funciona ao contrário, o contra-rotações e o velocímetro, pá, mas dá gosto olhar para aquilo. E depois ainda temos um ecrãzinho no meio com algumas indicações, já vos vou falar disso, e já vos vou falar também do sistema de infoentretenimento, já lá vamos. Depois, naturalmente, que somos brindados com muita pele, pá, todo lado, tablier, aqui isto é tudo wrapped, bem acabado, os pespontos em branco, os estofos gosto imenso, pá, imenso suporte lateral, encosto de cabeça tudo integrado, meio que em estilo baquet, uma abertura aqui nesta zona, e são até relativamente confortáveis, elétricos com memória e ainda aquecidos. Temos aqui dois níveis, os botões aqui, ajuste lombar também, tudo muito bem escondido, meio que camuflado. E depois gosto, por exemplo, alguns botões, estes botões aqui para o nosso seletor, este do Sport e tal, são botões que contrastam muito com muitos outros botões e outros elementos, nomeadamente aqui desta consola central, que são terminados assim num plástico, isto já está bem desgastado. Esta zona aqui do centro também. Os botões aqui para acertar os espelhos, literalmente extraídos da Volvo. Porque para quem não sabe, nesta altura eu creio que era a Ford que era dona disto e da Volvo também. Estas manetes, acho que são da Ford também. Aqui em plástico, não tem nada a ver. Estes botões, os espelhos, alguns botões desta consola, climatização e tal, não têm nada a ver com o resto do carro. E não fazem sentido absolutamente nenhum no Aston Martin. Mas já sabemos, enfim, isto não me espanta, na altura era um bocadinho isto, hoje em dia é um pouco também, ainda que diferente com a Mercedes, mas a Aston Martin parece que vai saltando aqui de umas para as outras. É de facto engraçado acompanhar isto. Mas lá está, e ao preço que isto era proposto na altura, e já lá vamos ao sistema de infoentretenimento, há coisas que não fazem mesmo sentido. Mas pronto, aqui no que diz respeito à consola, o seletor e tal, isso já vos vou falar quando formos conduzir. Queria ainda aqui falar do nosso apoio de braço. Vocês têm este elemento para fazer o levantar, ok? O espaço de arrumação. Isto meio que serve como porta-copos, mas não é bem adaptativo. Temos ainda aqui um espaço de arrumação, nesta zona também, já sabemos que é sempre limitado neste tipo de carros. Mas é isto, pá, eu vou bem, a posição de condução baixinha, naturalmente, com este volante é fantástico. Os espelhos, também dá muito gosto olhar para estes espelhos, são bem elegantes. E depois aqui atrás, ainda se podem sentar, mas não sei quem é que se consegue sentar aqui atrás. Mas temos mais dois, separados por esta consola, diz ali Aston Martin. Aí, mas é mesmo bem acabado, mesmo o banco lá atrás é tipo uma miniatura destes. É muito giro isto. Só para terminar, as nossas patilhas, para fazermos a troca de caixa, temos aqui uma atenção ao detalhe que eu gosto imenso. Elas são terminadas com um bocadinho de pele na extremidade. E isto, por exemplo, em dias de muito frio e tal, tocar nisto frio pode incomodar. Aston Martin preocupou-se com isso e com os seus clientes e forrou isto com um bocadinho de pele. Pá, uma atenção aqui ao detalhe. Gostei. Bem, sem mais demoras, vamos para a estrada e vamos perceber como é que é conduzir um Aston Martin Virage, neste caso, volante. Tu és maluco. Ouça! Primeira para a segunda. Vocês não estão a perceber. Isto
Isto faz rebentar os ouvidos. They're bleeding right now. Oh, they're bleeding. Sejam muito bem-vindos ao interior do nosso Virage Volante. Eu agora estou com a capota aberta, de facto, para aproveitarmos tudo isto melhor. Às vezes pode-se ouvir um pouco mais o vento, mas eu acho que é a melhor forma de se ensaiar este carro, sinceramente. Já estamos a chegar aqui ao final do dia, foi o dia para... quer dizer, foi a tarde toda. E que tarde! Bem, eu vou diretamente ao assunto, antes de falar aqui do que ainda falta deste interior, que é o nosso bloco. Esta melodia incrível que vocês acabaram de ouvir. Isto é extraído de um 6 litros, que é muito conhecido na Aston Martin, lógico. O nosso 6 litros V12 atmosférico. Neste caso a debitar os tais 490 cavalos, que não é assim muito lógico. E cerca de 570 Nm de binário. Por acaso até tem bastante binário, aqui para um atmosférico, quer dizer, a diferença entre a potência e o binário é bem interessante. E sempre que... mas isto empurra muito, pá. Claro que não tem uma performance absolutamente avassaladora, nem é suposto, ok? Isto é mais um grande turismo, um grande tourer, um carro para comer, de facto, quilómetros, um estradista, mas desenganem-se quem acha que isto anda pouco, isto anda muito mesmo. De facto é um motor majestoso, nobre, sujo, ruidoso, tudo aqui é old school, muito mais purista, e sente-se de facto purista, old school, majestoso e principalmente poderoso. Isto sente-se poderoso, nós sentimos o poder, a força dele, o estardalhaço. Bem, que motor, pá, que motor, esqueçam, já não temos nada disto e cada vez vamos tendo menos. Isto é um autêntico privilégio, conseguir privar e ter uma experiência com um carro destes. Que loucura! Este motor faz o carro. É por este motor que nós compramos, aliás, em grande parte, bastantes Aston Martin. É muito por culpa deste bloco. Absolutamente majestoso, é mesmo sujo. Ele tem ali um growling intermédio. Às vezes se nós puxarmos só assim, nem é preciso muito, tipo entre as 3 e as 4, só isto, 3 e as 4, em segunda, tem um growling sujo mesmo. E depois vai esticar praticamente até às 7000 para fazer a troca de caixa. Caixa é essa que até acabou por me surpreender um pouco, porque lá está, isto também é uma caixa um bocadinho mais raçuda, é uma automática sequencial de 6 velocidades, pá, mas também, honestamente, não me pareceu nada lenta. E se nós de facto estivermos a imprimir velocidade, a fazer rotação e fizermos logo a troca, ela é impecável, bem rápida, pá, claro que depois a passar do D para o R e tal, isto parece um bocado lento, mas a caixa até combina muito bem com este bloco, estava à espera de outra coisa, e lá está, é raçuda, e sente-se raçuda, principalmente da primeira para a segunda. Se nós fizermos mesmo aquilo esticar até o redline, jogamos com a troca e com o acelerador ali, ele manda uns farts, é que isto é um V12 que manda uns farts na troca de caixa, principalmente da primeira para a segunda, sentimos mesmo um fart, e a carroceria a destabilizar é típico destas caixas. Assim que fazemos a troca e se pisarmos logo a fundo, se tivermos o controle desligado, neste track mode, pá, o piso estiver mais escorregadio, areias, ele foge logo, desequilibra a carroceria toda, em troca, em curva então, muito mais, não é? Viram? É logo, ela vai. Aí é bem. E quando chegamos a sítios mais abafados, num túnel então é mind-blowing, mas em espaços mais fechados, com paredes e tal, onde isto parece que faz ricochete, é incrível! Pessoal, eu não me canso disto, este bloco é absolutamente majestoso. Ouçam-me isto! Eu levei mesmo até ao corte para ela fazer aquele poço e depois quando entra faz pá! Pá! Aí vamos aproveitar para civilizar um bocadinho neste sítio fantástico. A Serra de Montejunde é bem interessante, pena a estrada é mesmo estreitinha, está a ficar em muito más condições, mas isto é bem interessante. Só para vos falar então do que não interessa, para passarmos já para a estrada, porque
de facto, o que interessa com estes carros é explorar a dinâmica, a condução, principalmente o explorar de rotação deste V12, as trocas de caixa, é absolutamente envolvente, é brutal. Ainda que seja uma caixa automática, a envolvência é brutal. Bem, isto é o nosso típico seletor aqui da Aston Martin, os botões P, R, N e D. A chave colocamos no meio, já sabemos. Tem os cristais de vidro, parece, diz Aston Martin. Eu também já vos mostrei isto em mais modelos. Pressionamos, já sabemos que cada vez que ligamos isto, o ecrã sai. Quando desligamos, o ecrã desce. Isso é um processo que demora um bocadinho. A sair é mais rápido, quando desce é um bocadinho mais lento. Normal, eu percebo mais ou menos. Mas pronto, aqui é de facto onde selecionamos. Se vocês clicarem no D, ele faz a gestão automática por ele. Se assumirmos as patilhas, ele indica logo First Touch. E portanto, assumimos nós. Neste caso, vou voltar a meter no P. E depois era o que eu estava a dizer, esta consola de facto com, enfim, estes plásticos que eu já vos falei, mas é muito básico de salientar o nosso relógio. Isso também é muito típico nos britânicos. O botão dos 4 piscas é muito pequenino, quase nem se vê aqui por cima do relógio. E depois temos este ecrã. E se vocês acham que tudo é controlado ali no nosso display de infoentretenimento, não é. É neste ecrã onde temos o menu aqui em baixo. Nav, Phone, Menu, Mode, tudo isso. Nós vemos as informações no ecrã, inclusive da climatização. Ali só é projetada, me parece, à partida, a navegação. Mas eu digo-vos uma coisa, isto é piada, pessoal. E vocês imaginem, ainda hoje, o preço de um carro destes, e quando isto foi lançado, ter um display disto, que acho que a malta, na altura, ficou mais contente, porque o anterior acho que era Volvo. Mas isto parece tipo um GPS da Garmin ou algo do género, que não faz sentido nenhum num carro com estas características. É um Aston Martin. Mas pronto, era o que nós tínhamos. E já tem, de facto, navegação. Pronto, e aqui controlamos ainda a climatização. Ainda temos bastantes botões. Aqui para o menu, o principal do Enter, o volume. Pronto, e temos claramente botões, era analógico, e eu gosto disso, acho interessante, claro. Portanto, é essencialmente isto. Mais em baixo é onde temos os botões talvez mais interessantes. Sport e da suspensão. A suspensão aqui fica mais firme, se vocês clicarem, e eu fiz isto tudo no Sport, onde o som fica um bocadinho diferente e dá um toque, sente-se logo no acelerador. O mapeamento da caixa nem me pareceu muito, e a direção também não me parece que fique mais pesada, ela por si só já é pesada, lá está, é tudo um bocadinho ainda mais pesado, mais antigo, é o que se pode dizer, mais antigo. E depois deste lado, o botão para o Traction Control, eu agora tenho desligado, ele diz Track Mode, sentimos de facto bem mais solto. Eu digo-vos uma coisa, pronto, infelizmente no vídeo de hoje não pode ser exatamente um vídeo à JM Reviews, não vamos ter drag, pronto, isto a pedido do proprietário, não vamos explorar muito mais, nem derrapagens, nada, mas simplesmente só uma saída de curva sente-se logo. Ele, com o controle ligado, ele envia muito para trás, estamos sempre a sentir o eixo traseiro, muito, é bem agressivo. Se desligarmos, sentimos logo mais solto e já podemos explorar mais. Lá está, o carro ainda sendo um bocadinho pesado, mas não é muito, sinceramente, é um carro muito simples de ler. Gostei muito, o chassi, direção, é bem intuitivo. Eu já tenho tido outras experiências Aston Martin que me pareceram mais ou menos semelhante até, mas de facto, assim que colocamos neste modo track, ele sente-se mais solto e é mais interessante para explorar todo o conjunto. É muito interessante, eu queria muito mais aproveitar isto de outra forma, porque de facto, dá muita vontade. Deixem para o fim a nossa caneta. Se vocês clicarem aí do lado direito, temos a nossa caneta, assim, da Aston Martin, do chapéu de chuva também. São aqueles brindes, aquela atenção ao detalhe que a Aston Martin dá e que no fundo oferece aqui aos seus clientes. Mas pronto, temos aqui a nossa caneta e é essencialmente isto. Portanto, tudo o resto já vos indiquei. Vamos então aproveitar mais um bocadinho deste final de tarde neste Virage volante. Virage, Aston Martin Virage volante. Que carro! Eu não vou dizer mais nada. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Agora vou só aproveitar o resto desta estrada, calar-me, e vocês aproveitem também desse lado. Espero que a capota aberta não interfira muito, mas mais uma experiência incrível. De facto, só o YouTube é que me consegue proporcionar o facto de eu ter este projeto. Mind-blowing mesmo. Para quem gosta de automóveis, para quem gosta de gasolina, para quem gosta de distrair e de facto aproveitar uma boa estrada, bom carro, boa condução. Isto é pure joy!
Ai, amor. Isto até ao corte, minha Nossa Senhora. É bem raçudo, bem agressivo mesmo. A travagem, nem vos digo, eu não vos falei, mas a travagem é fenomenal também. Esta travagem em cerâmica, meu Deus, é mesmo para travar isto. É para andar, mas também é para travar. Oh, meu Deus.